Olá, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Quero conversar com você hoje sobre identidade, uma coisa que eu estava pensando, né? A psicologia fala que a identidade ela é formada na adolescência, que a adolescência é a fase da formação da identidade. Muitas coisas na psicologia estão alinhadas à ciência, inclusive a psicologia, ela foi criada por Deus, né? Todo conhecimento que existe, ele foi criado por Deus. Mas na psicologia hoje há muitas distorções, muitas coisas negativas, muitas coisas que não estão alinhadas com a palavra de Deus, invadiram a psicologia. Invadiram todas as áreas, né? Todas as áreas do conhecimento, invadiram as artes, invadiram a medicina, invadiram a cultura e invadiram também a psicologia. A psicologia ela tem muitos conhecimentos que não estão, são distorções, são verdadeiras distorções. E aí, pensando em relação à identidade, realmente a adolescência, a psicologia fala que na adolescência é que a identidade se define. Na verdade, na adolescência se fazem escolhas importantes, né? É época de escolher, por exemplo, a profissão, de escolher, às vezes, o parceiro, a parceira de vida, escolher os planos, né, os sonhos, os projetos, de começar a se concretizar essas coisas. Então, é uma fase realmente super importante, onde a gente faz muitas escolhas. Mas, na verdade, a nossa identidade, ela começa antes da gente nascer. Por quê? Porque a nossa verdadeira identidade, ela foi criada por Deus. Quando Deus nos criou, ele fez, e quem faz filhos é Deus, né? Deus usa o homem, né? A semente que está no homem, o espermatozoide, a semente que está na mulher, que já nasce com a mulher, que são os óvulos. Ele usa essas sementes do homem e da mulher para gerar filhos, mas na verdade quem gera filhos é Deus, né? Não é o homem. Tanto é que não é na hora que a pessoa quer, não é do jeito que a pessoa quer, porque quem gera filhos é o homem. Por mais que o homem hoje exista a genética, exista a, a criação, né, de crianças em laboratório, mas é permissão de Deus. Você vê que não há garantia, porque quem gera filhos é Deus. E quando Deus nos planeja, quando Deus nos deseja, às vezes os pais não estão planejando, não estão desejando, mas Deus deseja, Deus planeja. Às vezes aquela criança tem tudo para morrer, a gente tem visto casos incríveis, né? Até de crianças que nascem, que são dadas como mortas e que ressuscitam, né? Crianças que, assim, às vezes eram gêmeos, um é abortado e o outro não é. Então, assim, gente, Deus nos quis, mesmo que os nossos pais não nos quiseram, Deus nos quis. E Deus tinha planos para nós, plano original, um plano lindo. E a nossa identidade, ela está baseada nisso, em quem Deus nos criou. Deus nos criou homem ou mulher, né? E nos criou com um propósito específico para cada pessoa. E é essa que é a nossa verdadeira identidade. Muitas vezes os pais, eles criam os filhos e direcionam os filhos para que eles vivam, graças a Deus que isso existem, né? Famílias saudáveis, funcionais, equilibradas, em que os filhos vivem, os pais criam os filhos, educam eles de modo que a verdadeira identidade, aquela que foi criada por Deus, ela se manifesta e a pessoa cresce sendo aquilo que Deus a criou para ser. Mas muitas vezes, no decorrer do processo, há distorções. Falhas sempre haverão, né? Mas há falhas graves, que distorcem a identidade, e há falhas que não são graves, falhas, pequenas falhas, porque somos todos humanos, então os pais sempre vão cometer alguma falha, né? Por isso os pais têm que ficar em paz, né? Porque fizeram e fazem o melhor que puderam. Mesmo quando houve grandes distorções, né? Sempre há tempo para corrigir, porque a gente tem um pai perfeito, que é Deus, e que quando nós somos dele, ele nos escolheu e ele quer que todos sejam dele, ele fez tudo, todos os seres humanos, ele fez com a expectativa de que todos o escolhessem. Ele nos deu o livre-arbítrio, a gente pode escolhê-lo ou não, mas quando a gente o escolhe, quando a gente o busca verdadeiramente no coração, ele nos encontra e ele quer que a gente viva o plano original dele. E, gente, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, viver o plano de Deus, viver o que Deus planejou para nós, não tem coisa melhor do que isso. Não tem coisa melhor do que você viver aquilo que você foi criado para ser.
Mas há distorções, como eu falei, né? Muitos acontecimentos podem ocorrer na vida de uma pessoa, né? Falhas do pai, falhas da mãe, circunstâncias de vida, né? Experiências negativas, como abuso sexual, violência doméstica, muitas coisas podem acontecer, bullying na escola, e a pessoa ter a identidade dela distorcida. Então, quando chega na adolescência, ela vai manifestar uma identidade que não é a dela, que ela acha que é a dela, né? Por isso que, assim, na identidade a gente tem visto hoje pessoas, quando chegam na adolescência, no início da vida adulta, dizem que, eu me sinto um cachorro, e eu sou um cachorro. Gente, Deus criou o ser humano de uma forma muito especial. Deus criou o ser humano, imagem e semelhança dele. Deus não criou ninguém para ser cachorro, não. Para ser gato, para ser cachorro, para ser árvore. Isso não existe, né? Então, se a pessoa tem, mas eu não estou dizendo que a pessoa não tem essa impressão, que é uma fantasia, né? É uma distorção que está na cabeça dela. Às vezes a pessoa se sente assim mesmo. Não estou dizendo que não é genuíno o que ela sente. Ela sente, às vezes, isso mesmo, né? Às vezes pode ser modismo, pode ser, enfim, né? Palhaçada mesmo, né? Mas às vezes, pode ser que ela sinta mesmo que ela é uma árvore, que ela é um animal. Ok, só que isso é uma distorção, isso não é quem ela é de verdade. Porque ela foi criada, ser humano, homem ou mulher, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, ela foi criada para ser uma pessoa. A propósito, a planos, Deus fez lindos planos para nós. Por isso, inclusive, quando eu desejo feliz aniversário para alguém, quando eu quero abençoar a vida de alguém, eu digo para ela que você viva plenamente tudo que Deus planejou para você, que você viva plenamente a sua identidade. Então, como eu disse, né, às vezes as distorções elas são tão profundas, né, as feridas emocionais são tão profundas na cabeça de alguém que ela tem a identidade dela completamente distorcida. E às vezes é muito difícil, né, ela conseguir voltar a ser quem ela realmente é, né? Voltar ao projeto original de Deus, assim, a assumir a identidade que ela tem, a idade que ela tem em Deus, ou seja, a identidade que foi criada por Deus. Então, às vezes a pessoa tem um sentimento de inferioridade, ela se sente inferior aos outros, ela se sente pequena, ela não se sente capaz. Tudo isso é distorção, nada disso é o que Deus criou. Deus nos criou para a gente se sentir amado. Deus é um pai que nos ama e que nos fez perfeitos. Tudo que Deus fez em nós, nosso corpo, nosso cabelo, nosso rosto, nosso jeito de ser, nossa voz, tudo isso foi escolhido por Deus para que a gente possa viver em plenitude o projeto dele, o plano original dele para nós. Então, essa é a ideia, sabe? Que você volte, é isso que eu desejo aqui, que você volte a viver, descubra qual é o plano original que Deus tem para você e que você volte a viver, que você viva em plenitude. É isso que eu desejo para as pessoas, que elas vivam em plenitude o plano de Deus, a identidade que Deus tem para ela, em todas as áreas da vida dela, né? E para finalizar, eu gosto sempre de finalizar os vídeos dizendo isso, que as bênçãos da sua vida, as bênçãos que chegarem até você, não te afastem de Deus, porque sim, as bênçãos podem nos afastar de Deus, nos colocar num lugar de comodidade, e esse lugar de comodidade, ele pode nos afastar dos planos de Deus, nos afastar de Deus. E também que as dores, as dificuldades que você estiver enfrentando, né, os desafios, que sejam um pretexto para que você se aproxime ainda mais de Deus. É isso que eu te desejo, e fica essa mensagem de que você é quem Deus te criou para ser. Se você se sente inferior, se você carrega feridas emocionais, se você está vivendo uma história, né, em qualquer área da sua vida que não é digna, que não é correta, que não é feliz, que não é plena, é porque você não está vivendo a sua verdadeira identidade, aquela que foi criada por Deus. E eu te digo, busque essa cura. Busque essa cura com terapia, sim, mas principalmente através do Espírito Santo de Deus, né? Buscando, eu vou falar para vocês em um outro vídeo como é que eu faço, como é que eu fiz, como é que eu tenho feito para viver em plenitude a identidade que Deus criou para mim, tá? Mas o vídeo de hoje era só para te lembrar que você tem uma identidade que já nasceu com você, que já veio com você, que foi criada por Deus. E essa é a sua identidade verdadeira. Não é a que você pensa, não é o que os outros dizem, mas é a que Deus criou para você. Então, um beijo grande para todo mundo e até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer.